E para mim é uma honra realmente estar falando com vocês aqui. Esse tema específico, eu não sou professor, você sabe disso, é um tema que me deixa à vontade para poder trazer experiência como advogado. Esse tema que a Yasmin me pediu para tocar um pouco, que eu falei com você, da criminalização da política, porque eu acho que realmente é um ponto que é importante que a gente tenha bastante atenção em relação a tudo que tem acontecido, né? Desde o início, desde essa maldita Operação Lava Jato, que acabou mudando um pouco os rumos das discussões mais sérias do país, batendo sempre na mesma tecla, felizmente hoje a gente consegue respirar um pouco. Esse era um tema que me impressionava. Eu já advoguei ao longo da vida para 4 ex-presidentes da República, para mais de 90 governadores de Estado, para dezenas de senadores e ministros e tal, e cada vez mais a gente via, cristalizava nessa história da criminalização da política, uma coisa que me impressionava muito, até que teve o seu auge, vamos chamar assim, ou não sei se já teve ou se ainda vai ter, na história da Lava Jato, porque ali, no meu ponto de vista, foi claramente um jogo político que esse juiz fez, coordenando esses procuradores de uma forma ilegal, e até acho que tem que ser investigado agora. Eu tenho conversado na Procuradoria sobre a necessidade de investigação, porque depois do julgamento do Supremo nós vimos que houve uma instrumentalização do Ministério Público e do Poder Judiciário com finalidade política. Para isso, eles fizeram, eu diria assim, uma ousada jogada, que era a forma de criminalizar a política para desacreditar o político em si. Para quê? Para que viesse um outro grupo. Isso não foi só aqui no Brasil que aconteceu. Se a gente vê lá alguns livros, como o Engenheiro do Caos, que mostra a questão das fake news, mas mostra também que, desde 2000, alguns países começaram a discutir essa questão do novo político, e para que nasça esse, entre aspas, novo político, eles tinham que atingir a credibilidade do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, eu sempre digo isso, falo, olha, não existe ninguém acima da lei, é evidente, as investigações têm que ser feitas e aprofundadas. Mas aqui no Brasil, nós tínhamos um Ministério Público, que temos ainda, estamos fazendo esse enfrentamento, Juliano é um dos nossos líderes principais aí, porque tem, além da bagagem cultural e intelectual, ele tem a representatividade de ter paciência para fazer política de ordem, essas coisas e tal, que é uma coisa importante, porque eles criminalizaram e começaram a destruir praticamente a credibilidade do Legislativo. Essa é a minha visão. Nós começamos a discutir isso lá atrás com muito cuidado, até o momento em que essas ações começaram a chegar no Supremo. Eu me lembro que à época, a primeira ação, uma das primeiras que estava sendo julgada, que para mim era uma criminalização muito clara, era um julgamento que se dava de um senador que tinha trocado mensagens, e as mensagens foram apreendidas com o Gerdau, que era um dos maiores empresários brasileiros, mensagens para discutir determinada legislação. E houve a denúncia por corrupção, e eu me lembro que, por sorte, fazendo uma pesquisa, eu descobri que também, na mesma época, acho que, se não me engano, era mês de novembro, eu descobri várias mensagens trocadas pelo Janot com o mesmo senador da República. Eu pedi para ele fazer uma pesquisa, também tratando sobre verbas para a Procuradoria. Era bastante parecido. Eu me lembro que, da tribuna do Supremo, eu disse ao Janot que ele, para ser coerente, tinha que ter denunciado ele próprio também, que aquilo ali era uma criminalização clara da política. E eu fui buscar, exatamente, o Juliano estava falando aqui do Greco antes de começar, eu fui buscar no Alaor e no Luiz Greco um parecer específico sobre isso, e usei esse parecer nesses julgamentos, e as denúncias começaram a não ser recebidas, porque a criminalização da política, que tinha, hoje a gente vê isso de uma maneira muito clara, mas tinha como base exatamente essa tentativa de colocar aquilo como se fosse um novo no lugar dos políticos tradicionais. E, de certa forma, isso é uma coisa que eu gostaria muito depois até de poder conversar com vocês que fazem direito eleitoral, eles ousadamente começaram a fazer, então, uma preparação para também destruir líderes políticos tradicionais através de ações junto do Poder Judiciário na área criminal e na área eleitoral. Por exemplo, eu era advogado de um candidato a senador, 2 vagas, 4 vezes governador de Estado, longe o primeiro lugar das pesquisas, tem uma busca e apreensão exatamente quando começa
a campanha eleitoral, para desestabilizar e para poder fazer esse jogo do judiciário interferindo cada vez mais nas eleições políticas dos estados e do país. Na minha visão, esse presidente fascista e genocida que nós temos aí, responsável por... O Brasil tem quase 400 mil mortos. Eu, como membro de uma comissão lá da OAB, que o Juliano é o nosso líder lá, nós fizemos um aditamento a uma representação ao Procurador-Geral da República, imputando a esse presidente a responsabilidade por omissão por morte, por 150 mil mortos. Isso é uma coisa muito grave. Então, toda essa política redundou nisso, essa tal proposta de que deveria fazer com que nós tivéssemos esse enfraquecimento do legislativo. E aí, um ponto que eu falo muito, Yasmin, para reflexão, é que a vida profissional como advogado me deixou muito claro que não existe vácuo na política. Com esse enfraquecimento do poder legislativo e com certo descrédito do poder executivo por diversos motivos, nós tivemos o impeachment, depois tivemos um presidente sem muita legitimidade, e aí vem depois esse presidente que não dá nenhuma dignidade, não tem nem a dimensão do cargo. Como não existe vácuo de poder, nós passamos a ter, então, um grande poder judiciário, um poder judiciário, às vezes, até maior daquilo que nós precisávamos na demonstração da estabilidade necessária entre os poderes para que a gente tenha essa certa harmonia, porque senão nós começamos a ter um poder judiciário, um poder inerte, só age se provocado, mas começou a ser provocado por absolutamente tudo. E nós temos, então, um superpoder judiciário que, claro, nesse momento nós achamos até interessante que ele possa estar atuando, mas que também nos preocupa, porque no momento que você tem um enfraquecimento do poder legislativo, que você tem um poder executivo que não se faz representar, esse superpoder judiciário pode também nos preocupar. E essa criminalização da política passou, muitas vezes, por um perigoso ajuste que existia entre a grande mídia, a mídia opressiva, para que eles tivessem, então, aqueles que estavam fazendo, até escrevi sobre isso, a Yasmin me mandou o texto, já tinha algum tempo que eu escrevi, que é uma coisa interessante, que nós criamos, naquele momento, um quarto poder. O Ministério Público passou a ser um poder tido como quarto poder. E por que eu digo isso como reflexão? Porque o Ministério Público, é claro, repito, ninguém está acima da lei, mas ele tem um poder de investigar, ele abre uma investigação, o Procurador-Geral da República abre uma investigação contra o presidente do Senado e fica 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos com o inquérito aberto. Isso, evidentemente, fragiliza a função do presidente do Senado. E depois você tem ações, que, para ser coerente, nós temos que ser coerentes, você tem ações do Poder Judiciário que claramente desrespeitam o Poder Legislativo. E vão se acumulando. Vocês todos devem se lembrar de um despacho do ministro Marco Aurélio que afastou o Renan da presidência do Senado. Um despacho de um ministro juiz. É ministro supremo, mas é um juiz. Me lembro que o Renan me ligou às 6 horas da manhã, Cacá, tem aqui um oficial de justiça para que eu saia da presença do Senado. Eu falei, olha, do Supremo você tem que cumprir, mas diga que vai comunicar a mesa até que a gente possa fazer uma composição. A questão ia criar, evidentemente, um atrito entre os poderes. Isso foi cada vez mais o Supremo se fortalecendo e ousando tomar certas atitudes, como nós vimos que mudou a história do Brasil recentemente, a determinação do Gilmar para que o Lula não assumisse a Casa Civil, claramente também numa ousadia, porque se considerava que era necessário, que se fizesse e levasse imediatamente ao plenário. Nós temos hoje um superpoder judiciário. Para mim, o caso, não posso deixar de falar, que está virando um mantra, o Juliano vai até rir, porque todo lugar que eu vou pode ser para falar sobre qualquer assunto, eu trago esse. Como nós temos hoje um superpoder judiciário, numa decisão do ministro Fux, que simplesmente não deixou ser implementado o juiz de garantias, o grande avanço do processo penal brasileiro. Numa discussão, o Juliano participou muito com a gente aqui, em que o Congresso inteiro participou, com várias audiências públicas, com claramente uma decisão da grande maioria dos deputados e depois quase a unanimidade do Senado, simplesmente não entrou em vigor porque nós temos um ministro que tem a ousadia de mandar calar o Congresso Nacional, calar as duas casas do Congresso Nacional, num despacho que está há 1 ano e 5 meses sem ser levado ao pleno. Então,
essa judicialização excessiva, essa criminalização da política fez com que nós tivéssemos um momento muito bom quando nós conseguimos que o Supremo Tribunal coloque nos eixos uma operação como a Lava Jato, que claramente estava transbordando e fazendo excessos. Nós achamos, a primeira impressão é que nós estamos resgatando o sistema de justiça. Mas isso tem que também nos preocupar, porque, evidentemente, por que chegamos aonde nós estamos? Por que essa criminalização chegou a esse ponto? Eu vi a Vânia falar antes da gente entrar aqui, contando a história da ficha limpa. Eu me lembro tanto que eu apanhei, eu não sou do direito eleitoral, mas eu brigava contra a ficha limpa, porque eu acho que essa lei é uma lei de alguém que quer ser o tutor da pessoa, que quer determinar em quem que eu vou votar. Eu voto em quem eu quero. Se eu quiser votar em alguém que está profundo conhecedor do sistema penitenciário porque foi preso, para mim é muito mais interessante, às vezes, alguém que conhece o sistema penitenciário do que alguns que estão aí hoje ocupando o Congresso Nacional. Então, eu penso que o assunto da politização e da criminalização da política, da politização do judiciário, o excesso da participação do judiciário, nós temos que cada vez mais, nesse momento, fazer essa discussão. São as questões mais diversas, Vânia. Por exemplo, o excesso de poder nas mãos do Procurador-Geral da República. Ora, a OAB, uma entidade respeitada, faz uma representação. Depois tem uma comissão que imputa a um presidente da República, e isso deveria ter sido a coisa mais grave daquele momento, a responsabilidade pela morte, por omissão, por 150 mil brasileiros, e o Procurador-Geral da República é mais importante do que o Supremo Tribunal Federal, que simplesmente é o dominus litis e não apresenta a denúncia, e só ele pode apresentar a denúncia. Então, esses jogos de contrapontos que nós temos, quer dizer, claro, nós entendemos que tem que ter esse poder da Procuradoria, mas então que se pense em mudar e colocar um conselho para que possa haver um recurso para ele, porque quando eu propus que nós estudássemos uma queixa subsidiária, evidentemente, os mais técnicos achavam que seria que seria abrir muito a hipótese de legitimação para entrar com a queixa química subsidiária. Eu acho que esse ponto, esse tema é um tema interessantíssimo. Eu acho que a criminalização da política ela está posta, eu acho que tem. Eu fico vendo essa espetacularização do processo penal brasileiro, Nicole, o mal que fez para todos nós advogados, tirando o fato de que a gente ficou conhecido, é mais fácil, às vezes, de conseguir uma mesa num restaurante e tal, que é a única vantagem, porque o resto é uma tristeza. Você tem a espetacularização. Eu advoguei para o Duda Mendonça no Mensalão, fiquei 5 meses dentro daquele tribunal ali. O meu cliente foi absolvido. E, no entanto, ele teve que sair do Brasil, teve que abrir empresa na Polônia, em Portugal, porque, no imaginário popular, ele foi condenado, ele estava mensaleiro. Então, eu acho que o tema é muito rico, desde a criminalização da política até a politização excessiva do Poder Judiciário, essa relação com a mídia, né? Vocês têm um projeto, esse cidadão mesmo, ex-juiz Moro, ele coordenava um projeto de poder e ele tinha narrativa. Quando nós falávamos dos excessos, nós falamos muito cedo e andamos no Brasil falando, Juliana e tantos de nós aqui, quando nós falávamos dos excessos, qual era a narrativa que eles tinham? Vocês são contra o combate à corrupção. Até isso chegar a ponto do ministro, tristemente, do ministro Barroso vir interpelar o grande Lewandowski no último julgamento da semana passada, causando um constrangimento enorme para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que eu já estou nos meus 20 minutos, fico aqui curioso para ver a Vânia e à disposição para debater, e penso que nós, advogados, temos esse papel, que é o papel de mostrar, e por isso foi muito útil, à época, usar esse parecer do Alaor e do Luiz Greco, porque, às vezes, quando você fala aquilo que é o dia a dia da advocacia, não chama tanta atenção. Porque essa criminalização era a tentativa clara e evidente de fazer com que um grupo, que também é político da mesma forma, porque esse senhor Moro, com esse grupozinho, o bando dele de procuradores, eles tinham, a Vânia saberá isso de cabeça, só numa fundação eles dominavam 3 bilhões que eles tinham direito de mexer. Penso eu que o fundo partidário não chega a 2 bilhões, deve ser menor,
do que estratégia política que estava montada por esse grupo. Então, é importante que a gente faça política institucional. Eu nunca fiz política partidária, mas é importante que a gente faça, até para poder fazer, Juliano, um enfrentamento desse grupo que ousou instrumentalizar o judiciário e o Ministério Público em nome de uma não política para fazer política. Obrigado a vocês.